perguntaram pra mim se eu tô muito bem com a vida. Me perguntaram pra mim se eu tô muito bem com a vida. A resposta que eu dei, eu tô muito bem com a vida. A resposta que eu dei, eu tô muito bem com a vida. Saúde pra mim não falta. Realidade é a comida. Saúde pra mim não falta. Realidade é a comida. Perguntaram pra mim. O batuque de umbigada, ou tambu, ou caiumba, como também é chamado por seus integrantes, é uma confraternização que surgiu entre os escravos bantus vindos de Angola, dentro das fazendas de cana-de-açúcar e café no interior do estado de São Paulo. Geralmente, nos momentos de descanso, durante as madrugadas e os dias festivos, aproveitavam para celebrar a fertilidade e a união do feminino com o masculino, como na África, onde originalmente havia os rituais de casamento. Hoje em dia, existem pessoas das cidades do interior paulista, Piracicaba, Tietê e Capivari, que se reúnem para festejar a tradição do batuque. Com a pesquisa Os Corpos do Batuque de Umbigada, um processo criativo em dança, tive por objetivo relacionar a integridade dos corpos envolvidos na música, na dança e nos sentidos desta manifestação com o corpo a ser buscado pelo bailarino pesquisador-intérprete em seu processo de criação. Portanto, este contato com a cultura popular enfatizou que perceber a presença das memórias e da ancestralidade no corpo é muito importante, principalmente para o corpo que dança, pois para criar e se integrar à sua criação é necessária uma imersão na percepção dos próprios sentidos dentro da construção de seus movimentos. Agora vamos ver um pouco como acontece a manifestação e algumas análises de movimentos. Na estrutura da dança, percebe-se que existe a influência das quadrilhas portuguesas, pois a formação em filas paralelas difere-se da formação em roda, presente na maioria das danças banto brasileiras. Eu disse boa noite pra ela, compadre, e ela não a respondeu. Quando a moda, a música do batuque, inicia, anunciada pelo contínuo bater das matracas, os homens se aproximam da fila das mulheres para só depois começar as umbigadas com um par específico. Antigamente, só batiam até 3 umbigadas. No entanto, hoje em dia, o tempo da dança de um casal acontece mais livremente, mas sempre acompanhando o ritmo ditado pelo tambor. Este é o maior dos tambores, no qual o tocador senta em cima ou cavalga para poder tocá-lo. Existe também outro tambor menor, em forma de cálice, que apoiado no tambu faz os repiques na música, quebrando o ritmo constante, é o chamado quinjengue, ou mulemba. No final do corpo do tambu, batem incessantemente 2 paus de madeira, são as matracas, que não param e não se alteram do começo ao fim da moda. Os tambores são escavados a fogo e feitos por eles mesmos. Para manter a afinação, sempre fazem uma fogueira para esquentar a boca do tambor, e com a ajuda de pinga jogada no couro, faz o instrumento falar mais alto. Existem também os guaiás, chocalhos em forma de 2 cones colados nas bases, que ficam nas mãos dos batuqueiros e batuqueiras marcando o ritmo. Desanima quando você pensa que eu vou indo, eu dei a outra por cima. Oh rosa, um homem que é moral desanima. Oh rosa, um homem que é moral desanima quando você pensa. As modas são compostas pelos próprios cantores, abordando temas relativos ao cotidiano, como a paz, o racismo, o amor e a amizade. E às vezes até aproveitando de sambas e músicas já conhecidas para embalar a composição. Antigamente, guardavam a característica do desafio, onde um cantador provocava o outro sobre algum assunto.
No entanto, hoje em dia, como me coloca seu dado, o organizador do grupo de Piracicaba, ninguém mais quer ter mar com Às vezes ele fala, Dona Maria, faça uma moda. Não tem jeito, muitas vezes daqui a pouco você que está aqui atrás fala, tem uma moda, será que fica bom? Você pode abrir a boca lá atrás, daqui a pouco tem uma moda bonita aí. Acho que já faz mais de ano que eu não entro mais no batuque, que eu não danço mais. Tem uns 2 anos que a senhora não Uns vai. 2 anos, faz tempo já. Tem uns 2 anos. Faz. Então a gente vai, a cabeça da gente já não é nova mais, então vai esquecer, fugir da cabeça. Por isso que precisa ativar. Agora, quando estiver no meio daquele multidão, todo mundo cantando, eu sou a primeira a gritar. E já vem tudo na cabeça. Quando eu passo na ponte, tenho vontade de chorar. O nosso eu tá se acabando. O nosso eu se acabar. Quando eu passo na ponte, me dá vontade de chorar. O nosso eu tá se acabando. O nosso rio vai se acabar. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Tá inspirado, né? Quando o som do apito aparece, com geralmente 3 apitadas, tudo para. A dança e a música param e, com elas, a magia que estava envolvendo a todos também fica como que paralisada no ar. Todos caem em si, se voltam para a realidade. Como se o som do apito unisse os indivíduos que se reorganizam nas filas, conversam entre si, retomam o coletivo organizado do grupo, até serem alertados pelo recomeçar das matracas, e assim a próxima moda. Nas observações dos corpos dos batuqueiros, percebi que o movimento parte dos pés. Com as passadas bem marcadas, aparece um peso no movimento que se relaciona com as transferências entre os pés e traz algumas pausas no movimento. Traz também desenhos no chão, que definem o deslocamento no espaço. Os batuqueiros mais velhos realizam esse deslocar no sentido frente e trás, ficando um movimento menor, contido, mas muito mais preciso e pesado, onde se vê mais pausas que sustentam tal peso existente nas passadas. Algumas vezes suspendem até o momento da umbigada. Tomando-se a faixa etária dos batuqueiros como ponto de partida, poderia dizer que os mais antigos têm um movimento mais pontuado. A característica do impulso estaria mais presente nos jovens, pois trazem essa qualidade de movimento que aumenta o seu deslocar e sua projeção no espaço. Os mais jovens formam com os pés um desenho no chão, em meia-lua para uma das laterais, e distribuem o peso dos pés mais amplamente pelo espaço, o que aumenta o deslocar pelo espaço e causa como que uma jogadinha do tronco para um dos lados. Esse jogo com o tronco relaciona a marcação do tempo geral com o pulso de cada corpo, para que assim, independente do movimento, a umbigada continue dentro do ritmo marcado pela música. No encontro do homem e da mulher, no momento das umbigadas, existe também um padrão conhecido por eles, para o fluir da relação dos movimentos. Tanto na interação dos ritmos, quanto no deslocamento, se um dos dois atrasa para dar a umbigada, não irá fluir a interação, ou se um se desloca pouco e o outro muito, também pode correr o risco de perder o tempo e não dar certo o encontro. Por isso, existe uma marcação feita por eles com o corpo, para apontar o começo dessa relação, que geralmente também se inicia nos pés. O tempo é marcado quando posicionam os pés numa diagonal contrária um do outro. Então, se inicia a dança, entremeada pelas umbigadas. Essa diagonal contrária
continua sendo desenhada no decorrer da dança, tanto no desenho das mulheres, que, quando param na diagonal vindas do giro, as saias continuam a rodar e a torcer em torno delas, quanto no desenho dos homens, quando essa linha diagonal e de torção se mantém com as estripulias no chão e no movimento do tronco, durante as pausas e durante as jogadinhas no deslocamento. Na postura corporal do soldado, é visível um eixo muito forte da coluna e uma postura levemente abaulada, com uma verticalidade bem presente, dos pés à cabeça. Como é colocado por Graziela Rodrigues, esta postura é assumida quando está presente a ancestralidade. Nela, os movimentos são pausados e lentos, o tronco apresenta densidade e a conexão com os sentidos da manifestação acontecem de uma maneira bem harmônica. As lembranças e as memórias corporais permeiam os corpos e a vida dos batuqueiros. Preenchem seus movimentos e suas ações, que mesmo com as transformações atuais, visam o continuar da tradição. Como o projeto de Batuque Mirim, envolvendo as crianças do bairro Vila África, em Piracicaba. Isso na minha cabeça, ninguém, vamos supor, aqui era o 13, o clube ficava lá, o 13 velho estava lá, e aqui sobrava o quintal aqui na frente. Então, vinha lá Bastiano Nazar, vinha lá Armandão, vinha todo aquele nego lá, eles cercavam. Aqui tinha a parede, ponhava prego aqui, fazia uma cerca de arame, não é coisa, arame farpado mesmo, não é negócio de arame disso para nego passar, não ficar lisando, arame farpado. Quem atravessava para dentro daquele arame era batuqueiro, o resto, quem queria ficava ali, não me engano. As características de movimento e acontecimentos no decorrer da manifestação foram influenciando meu corpo e o meu processo de criação. Portanto, junto com a memória do grupo, minhas memórias também foram entremeando e se cruzando nessa vivência. O fato de ter me aproximado da obra de minha tia-avó, a folclorista Maria Amália Corrêa Gifone, sobre diversas manifestações populares entre as décadas de 50 a 70, inclusive o tambu, me engrandeceu muito na pesquisa e nas minhas sensações relativas à memória. Reorganizando as heranças intelectuais e culturais que meu avô deixou para a família, encontrei um artigo de jornal do ano de 1954 que relata uma festa de Santo Antônio na cidade de Carapicuíba, São Paulo, na qual aconteceu um batuque de umbigada e uma tourada. As descrições são bem parecidas com o batuque paulista que conhecemos, e foi emocionante para o meu processo encontrar essa notícia. O realçar de algumas memórias durante esse processo de criação fizeram-me enxergar e assumir questões da minha própria movimentação. Devido às memórias, pude perceber coisas que antes não focalizava ou não entendia por que apareciam na construção da minha dança. O que me possibilitou, até, trabalhar os seus opostos e buscar outras dinâmicas dentro do meu próprio modo de mover. Explorei os aspectos que eram mais constantes no meu corpo, que em linhas gerais são os mais observados, como já coloquei, como as torções, o deslocamento dos pés, o impulso da saia e da movimentação em si, o peso da bacia, que são aspectos que constroem o corpo para o encontro da umbigada. O movimento do rio Piracicaba, o som contínuo das águas e o sentir da resistência de um povo e de uma cultura são as principais sensações evidenciadas pelo meu envolvimento e pelas minhas lembranças em relação ao lugar. A densidade dos corpos me traz um movimento pequeno de germinação, como se fosse possível perceber a construção do corpo todo, vindo da região do ventre,
chegando aos pés que se comunicam com a terra e assim atingindo a extremidade das mãos para externalizar a minha relação com o mundo, trazendo ao corpo minhas lembranças e ancestralidade. Finalizar essa pesquisa é um passo muito importante para a minha busca, a busca desse corpo que ela ajudou a desenhar. Um corpo preenchido e perceptivo para suas memórias, um corpo que enfatiza o entrelace das culturas e a importância de conhecer nossas tradições para um sincero desenvolver da expressão contemporânea, não se limitando ao que nos está concretamente perto, e sim ampliando o conhecimento e buscando sentir as sensações essenciais para a dança como expressão humana. E que floresça o sentir e o agir desse corpo cada vez mais próximo da cultura, das memórias e das relações que nos constroem. Roubaram o maior amor da minha vida, eu bebi e eu chorei. Roubaram o maior amor da minha vida, eu bebi e eu chorei. Ergui a cabeça pra Deus, comecei a pensar. Por isso agora eu vou cantar, eu vou dançar até o dia clarear.